Quero saudar aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero começar a nossa reflexão de hoje pensando sobre a situação do homem que, ao ser confrontado com uma decisão de avaliar quantas mortes seriam razoáveis, ele se vê diante de uma situação no mínimo constrangedora. Ele é colocado diante do número, alguém lhe pergunta, o entrevistador, quantas mortes seriam razoáveis? Quantas poderíamos aceitar? Esse vídeo é feito supostamente na Austrália e traz um número de 259 mortes. Eu não sei qual era a situação. O que importa para nós é a reflexão de que ele, ao olhar para mortes que estavam distantes dele, de olhar para situações que nada lhe afetavam, ele lança um número e diz 70 talvez, poderia ser aceitável. Ao terminar de falar, algumas pessoas começam a caminhar na direção dele e ele percebe, um pouco perplexo, que aquelas pessoas eram da sua família. Uma criança grita, papai. E ele, emocionado, diz, 0. Nenhuma seria aceitável. Não seria razoável nenhuma morte. Nós estamos num momento muito complicado no mundo. O assunto morte, perda, ele está recorrente nos noticiários, nas redes sociais, e nós não sabemos muito o que falar sobre isso. E eu quero trazer aos irmãos a reflexão sobre quanto vale uma vida. O tema da nossa reflexão é quanto vale uma vida? Quantas mortes seriam razoáveis? Hoje nós fazemos o encerramento da campanha de missões mundiais da Igreja Batista do Jardim das Esmeraldas. Nós fazemos uma reflexão sobre o trabalho que é desenvolvido em 100 e tantos países, 2.000 e tantos missionários, de pessoas que têm dedicado a vida a cuidar de outras vidas. E eu tomo essa situação pelo que o mundo passa para nos ajudar a pensar sobre quanto vale uma vida daqueles que estão sendo alcançados, ou sobre quanto vale uma vida dos missionários que nós enviamos. Eu fui encarregado pelo nosso pastor Aldimar, a fazer essa reflexão aos irmãos da Igreja Batista do Jardim das Esmeraldas, mas é você que nos ouve também ou nos assiste nesse vídeo. Se fizer sentido para você, eu gostaria que você aplicasse alguns desses princípios ou dessas reflexões ao seu coração. Eu tomo como ponto de partida o tema da nossa campanha de missões mundiais, que é Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus. A base bíblica está no livro de Filipenses, capítulo 4, versos de 4 a 5, que diz assim a palavra do Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente eu digo, alegre-se. Seja o amor de vocês conhecido por todos. Perto está o Senhor. Não é uma questão de alienação dizer para se alegrar sempre. Nós poderíamos pensar, como é que eu vou me alegrar numa situação como essa? Como é que eu vou me alegrar tendo que ficar isolado em casa, sem fazer o que eu gostaria, ou sem poder ir trabalhar, sem poder ver as pessoas a quem eu amo? É difícil. É um momento muito complicado. Mas o meu desejo e a minha perspectiva que eu gostaria de apresentar aos irmãos é de equilíbrio e de bom senso. Nós sabemos que todo extremo é disfuncional. Podemos até usar a comparação de que, em muitos momentos, a diferença entre o veneno e o remédio vai ser a dose. Nós estamos sendo bombardeados com informações em tempo real. São notícias verdadeiras, notícias falsas, são pessoas nos trazendo consolo, pessoas trazendo pânico, trazendo medo, e nós vivemos um momento em que eu chamo de histeria coletiva. O mundo está apavorado diante dessa situação, e nós não sabemos em muitos momentos o que pensar e nem mesmo o que fazer. E o primeiro convite que eu faço aos irmãos é para o bom senso. Se cada um de nós tiver minimamente bom senso, nós já vamos nos livrar de muito engano, de muita confusão. Basta nós olharmos para as fontes. Quem é que está falando? Se você recebe uma informação no seu smartphone, na sua mão, ali no seu celular, ou em qualquer outra fonte, diz, olha, vazou a informação, é a última descoberta, descobriram isso, agora é assim, já fuja dessa informação, primeiro porque provavelmente a fonte não é confiável, e da mesma maneira que veio um problema, nós não vamos encontrar soluções milagrosas para um problema que demanda esforço, cuidado e bom senso da população.
É lamentável que no mundo tem se multiplicado as fake news, as notícias falsas. Isso é a herdeira ou a reinvenção da fofoca. As pessoas pegam um fato, aumentam, distorcem, e nós estamos sendo confundidos com todas essas coisas. Alguns falsos profetas começam a falar do fim do mundo, fazer interpretações, e nós começamos a imaginar que alguém vai se levantar como uma espécie de Messias, como se o Cristo de Deus, o Messias, ainda não tivesse vindo, e vai nos trazer uma solução definitiva para um problema que passa a humanidade. O simples bom senso já vai nos ajudar. Vivemos um tempo de histeria coletiva, e nós não podemos sair como uma manada, sendo levados para lá e para cá, fazendo loucuras ou pensando loucuras, ou remetendo a nós mesmos e às nossas famílias a um medo que vai só comprometer as nossas decisões, as nossas escolhas, senão também a nossa saúde mental. Não adianta ficarmos pensando, e agora? O que vamos fazer? Vamos sobreviver? Como será depois? Como fica meu emprego? Como fica uma série de coisas na minha vida? Sabemos que muitos políticos inescrupulosos, muitos empresários, muitas pessoas querem tirar proveito dessa situação e vão fazê-lo. Aqueles que estiverem mais conscientes e mais preparados poderão enfrentar melhor essa situação. Alguns teólogos de plantão tentam explicar o inexplicável, como se pudessem achar uma explicação espiritual para cada situação que acontece no mundo. Falsos profetas, com previsão de fim do mundo, o povo está sendo levado por todo lado, não sabe o que fazer e nem a quem ouvir. O que eu quero dizer agora é óbvio, mas às vezes o óbvio é o que vai nos ajudar. Escolha a quem ouvir. Escolha aquilo que é confiável. As supostas descobertas milagrosas, supostos vazamentos, as teorias de conspiração devem ser evitadas por nós a qualquer custo. Devemos nos proteger um pouco do excesso de noticiário, do pânico das redes sociais, e devemos nos concentrar a ouvir as informações corretas por fontes confiáveis de quem se deve ouvir cada assunto. Sobre saúde e sobre ciência, nós temos que ouvir as pessoas da área da saúde e da ciência. Não tem que ser alguém que supostamente descobriu a roda ou inventou alguma coisa agora. Sobre economia e finanças, não adianta queremos ouvir os teólogos falarem sobre economia e finanças. Temos que ouvir alguém da área de economia e finanças. Só que sobre Deus e a Bíblia, nós temos que ouvir as pessoas a quem nós confiamos como pessoas que tragam equilibradamente uma palavra de Deus para as nossas vidas. Nós, na Igreja Batista do Jardim das Esmeraldas, temos um privilégio de termos ao longo de mais de 30 anos um mesmo pastor, que nós conhecemos o caráter, conhecemos a visão teológica, conhecemos a capacidade de cuidar das pessoas. Então não é hora de ficar tirando conclusões bíblicas através de coisas que circulam pelas redes sociais. Não é hora de nos ficar alarmados ou apavorados com todas as previsões de fim do mundo, previsões de interpretações espirituais das coisas. Procure. Se você é da igreja Jardim das Esmeraldas, procure o seu pastor. Se você é de uma outra igreja, procure o seu pastor. Não busque confusão, porque confusão é o que não falta nos nossos dias. Nós precisamos, meus irmãos, olhar para a palavra do Senhor, e eu trago aqui mais um texto da palavra de Deus, que diz o seguinte: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. O Senhor Jesus, sendo Deus, permitiu o Espírito Santo de Deus que fosse registrado na palavra. Ele viu para se compadecer. E nós precisamos olhar para algumas situações para as quais nós estamos anestesiados, omissos, e enxergar com um pouco mais de clareza. Nós estamos com os tempos fechados,
mas a igreja está ativa e nós seremos conhecidos como servos de Deus pelo amor que manifestamos uns pelos outros, pela firmeza doutrinária e pela clareza das nossas ideias. Se nós saímos batendo cabeça de um lado para o outro e não aproveitarmos para usar tudo o que aprendemos ao longo de anos, se nós observamos o próprio Senhor Jesus, quando foi tentado no deserto, ele lembrou-se da palavra e fez uso dela. Então não é hora de revelações fantasiosas, é hora de bom senso, de calma e de serenidade. Então nós precisamos, meus irmãos, olhar para essas situações que é gravíssima, que nós nunca enfrentamos algo parecido, mas com serenidade, buscar as informações corretas, buscar a verdade, porque as pessoas imaginam, todos têm opinião sobre tudo agora. Quantas pessoas mandam os vídeos para a gente mesmo? O que você pensa sobre isso? O que você pensa sobre aquilo? Eu nem ouço mais um monte de coisas. Eu nem vejo mais um monte de vídeos. Eu simplesmente passo por cima para poder me proteger desse assédio ou dessa avalanche de coisas que estão sobre nós. Então, embora o medo tenha chegado às nossas ruas, embora a nossa preocupação com a vida, com o trabalho, com as finanças e com o futuro seja grande, nós precisamos parar para pensar. Eu sei que alguns estão reclamando muito porque não podem sair de casa, reclamando muito porque não podem trabalhar, reclamando muito porque tem que comer em casa, reclamando muito porque não pode ir à festa ao restaurante porque teve que adiar os planos. Mas nós estávamos anestesiados e não prestávamos atenção para a quantidade de gente no mundo que já enfrentava problemas ainda maiores do que o que estamos enfrentando agora. Que fique bem claro, não estou querendo desqualificar ou minimizar a extensão do problema. O que eu quero dizer é que até para as previsões escatológicas ou catastróficas, o mundo vem sendo assolado por uma série de problemas naturais, sociais, humanos, e nós estamos vivendo a nossa vida como se nada estivesse acontecendo. Precisamos perceber que quanto vale uma vida? Não é só a minha vida, a vida dos meus filhos, a vida de quem está perto de mim, dos meus irmãos, meus sobrinhos, do povo da minha igreja local. É qualquer vida. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Nós podemos pensar o seguinte: 70 milhões de refugiados. É provável que haja um número parecido com esse no mundo. Não tem casa, não tem o que comer, não tem trabalho, não tem documento, não tem dinheiro, não tem esperança. Mas enquanto a notícia estava do outro lado do mundo, isso parecia não nos afetar. Agora basta ficar 15 dias em casa, com comida, com televisão, com internet, com documentos, com emprego, apenas para alguns dias para nós ficarmos desesperados. Falta bom senso, falta serenidade. Os problemas do mundo nessa área humana e humanitária é gigantesco. Vamos pensar na questão dos refugiados. Só na Síria são 13,5 milhões de pessoas refugiadas. É provável que seja mais e esses dados estejam desatualizados. 13,5 milhões de pessoas somente sobrevivem com ajuda humanitária. Esse número parece que para nós é muito distante, porque não está perto de nós, não é na nossa rua. 2 milhões de crianças ou 2 milhões de crianças não frequentam a escola. As pessoas as pessoas enfrentam guerras por anos, passam fome, perdem suas vidas, perdem a sua dignidade, e nós estamos aqui vivendo a nossa vida como se nada estivesse acontecendo. 70% dessas pessoas não têm acesso à água potável. E nós às vezes ficamos angustiados porque temos que fazer uma quarentena e alguns de nós sequer deseja ou se preocupa em atender às orientações das autoridades para evitar que vidas se percam. Uma vida aqui vale muito, mas uma vida na Síria também vale. Uma vida na África também vale. Uma vida na Indonésia, uma vida em qualquer outro lugar do mundo também vale muito.
No Haiti, quando aconteceu o terremoto, foram milhões de pessoas, cerca de 3 milhões de pessoas afetadas, muitas desabrigadas, desalojadas, 200 mil mortos. Esses números são muito maiores do que o que nós estamos vendo agora, mas parecia que era longe de nós. Estávamos anestesiados, omissos, despreocupados, vivendo a nossa própria vida e olhando para o nosso próprio umbigo. 200 mil mortos, isso é muita coisa. Do tsunami em 2004, em 13 países, foi cerca de 220 mil mortos. Tem filmes que nós nos emocionamos, que tratam dessa situação. Assistimos aos jornais, às vezes jantando, lanchando, e simplesmente olhávamos e dizíamos, que pena. 220 mil mortos. O ciclone Idai, que atingiu a África, em Moçambique, que a nossa igreja teve a oportunidade de ajudar, me enviando nesse projeto Voluntários Sem Fronteiras, da equipe emergencial para atender a população. Centenas de mortos nas primeiras 6 horas. Milhares de mortos depois de alguns dias, e assim se seguiu uma epidemia de cólera. Mas era lá na África, parecia longe de nós. Eu sei que os irmãos contribuíram, eu sei que os irmãos se preocuparam, mas nós podemos olhar para a nossa situação e pensar, temos um aprendizado a ter. Temos que aprender alguma coisa, desculpem. A ONU apresenta números de cerca de 45 milhões de pessoas ameaçadas pela fome na África. Nós podemos, depois dessa quarentena, depois dessa pandemia, ter um outro olhar para essas situações do mundo afora. Sabendo que aquilo que tínhamos como sensação de que no Brasil não se tinha problemas, de que nada nos afetávamos, que não temos terremotos, que não temos vulcões, que não temos tufões e outras coisas parecidas, parecia que estávamos imunes. Mas quando temos uma ameaça de natureza global, embora seja importante, significativa, com números bem menores do que ainda está acontecendo no mundo afora, porque há uma comoção mundial, porque há uma atenção da mídia, nós podemos olhar de uma outra forma para os noticiários. E nós muitas vezes reclamando. O que estamos fazendo? O que podemos fazer? Mas se isso fosse no Brasil? Talvez você não saiba. Nos 2 primeiros meses no Brasil, nós tivemos 95 mil casos de dengue. Mais de 14 mortos. É pouca gente. Pouca gente, 14. Mas se fosse um na sua casa, se fosse um na minha casa, qual que seria o mínimo aceitável? Quanto vale uma vida? Vamos pensar um pouco mais. Se fosse uma outra área que pode nos atingir a todos, e no trânsito? No Brasil morreram de acidentes no trânsito em 2018 53.963 pessoas. É mais do que uma guerra do Vietnã. 2019, 55.193. Em 2020, qual que será o número aceitável? Quem se importa? O que isso tem a ver conosco? Quanto vale uma vida? Quanto vale a sua vida? Quanto vale a vida do seu filho? Quanto vale a vida da sua mãe? Quanto vale a vida do seu marido, da sua esposa, dos seus sobrinhos? Nós hoje temos cerca de 2 ou mais de 2 mil missionários enfrentando essas situações mundo afora. E às vezes nós vamos olhar para as nossas situações agora, para a retomada da nossa qualidade de vida, para a retomada dos nossos confortos, e podemos até nos esquecer de contribuir para sustentá-los. Às vezes queremos terceirizar as coisas. Imaginamos que uma simples contribuição ao longo do ano, ou o simples se preocupar com isso, já terá ajudado. É responsabilidade nossa. Não podemos terceirizar, embora alguns poderão ir, e nós temos que nos envolver como um todo, como uma igreja missionária. Em primeiro lugar, orar. Talvez você está orando angustiado sobre quando vou poder sair à rua, quando meus filhos voltam para a escola, quando eu volto para o meu trabalho, que dia que sai o meu pagamento. Mas e o missionário? Você está orando por ele? Você está preocupado com ele? Se não está, é hora de começar. Orar por missões, orar pelos missionários. E a contribuição?
Será que você decidiu de fazer a sua contribuição missionária a partir dessa perspectiva de crise? Você olha e pensa, vamos ter uma recessão, então eu tenho que cortar algumas coisas. Primeira coisa a cortar, a oferta de missões. Cada missionário tem a sua família, tem os seus projetos, tem as pessoas a quem ele ajuda nesses outros países, que além da pandemia do coronavírus, enfrenta outros problemas de natureza social e espiritual. Não estou falando até agora das questões de natureza espiritual, de quanto vale uma vida para a eternidade. E a contribuição, meus irmãos, você pode fazer através do PAN, adoção de missionário ao longo do ano, você pode fazer uma contribuição nas campanhas, ou pode fazer uma opção de colocar a sua contribuição no seu envelope de dízimo anualmente. Todo mês você manda um pouquinho e o tesoureiro vai separar para no momento certo enviar para cada uma das missões estaduais, nacionais e mundiais. Por que isso? Porque precisamos do seu dinheiro? De forma alguma. Nem nós, nem Deus precisa. É porque é uma oportunidade que temos de participar e de dar sentido à nossa vida, não somente como uma igreja missionária, mas como uma igreja missional. Não somente como uma igreja que leva as pessoas até a igreja. Até porque agora nós estamos com os templos fechados por alguns dias. Como é que vamos convidar as pessoas para os cultos? Vou mandar um link. Isso não é suficiente. Nós temos que ser conhecidos pelo amor que temos uns para com os outros. É pela ajuda ao vizinho, é pelo cumprimento das recomendações das autoridades, é pela oração ao missionário, é pela contribuição financeira com o missionário, é pela disposição de ir no tempo certo. Seja como um voluntário sem fronteiras, seja como missionário radical ou missionário de tempo, missionário temporário, ou seja como missionário para dedicar a sua vida a essa causa de alcançar o mundo e de transformar o mundo com a alegria de Jesus. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Nós temos que pensar, meus irmãos, e eu quero concluir essa reflexão com a expressão do texto que está em Mateus capítulo 9, versículo 36. Vendo Jesus as multidões, teve compaixão, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Há muitas pessoas sofrendo. Continuarão a haver. Quando acontecer de terminar essa pandemia, da nossa vida voltar ao normal, que nós estejamos com os corações mais sensíveis, que nós possamos sair mais dispostos a ouvir as notícias, a ver os noticiários, a receber as cartas dos missionários, crendo que as situações são muito diferentes da nossa realidade local, crendo que nós podemos fazer a diferença no mundo, crendo que a nossa missão de vida é anunciar o Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e que nos ajude a passar por esse tempo de uma maneira equilibrada, com bom senso, sem tirar os olhos da palavra, sem ser levados em roda por todo o vento de doutrina. Que Deus nos abençoe e que nós estejamos prontos a orar, a contribuir e a ir quando assim o Senhor nos chamar. Deus nos abençoe. Amém.